Olá pessoal, meu nome é Luciano Antunes, sou professor aqui do curso Tutor, professor de informática. Hoje estamos em mais uma aulinha a respeito de memórias, né? A aula passada foi uma aula a respeito de memória principal e o conceito de memória em si, e agora nós separamos a segunda ideia, as memórias de armazenamento, as memórias secundárias. Mas antes, eu trouxe esse gráfico comparativo aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, olha o que a questão ela diz, o conceito diz. Vamos lá. Memória secundária, também conhecida como memória de massa, também conhecida como memória auxiliar. Então, quando eu olho para essa ideia de memória, está aqui, ó, auxilia a memória principal no armazenamento de dados de forma não volátil, ou seja, de forma permanente. Guarda isso daqui, ó. Primeira coisa que a pessoa me pergunta em sala: professor, a memória principal também não armazena, não? Só a memória secundária? Sim, todas as duas armazenam. Só que a memória principal armazena de forma volátil. Para quê? Para manter os programas do computador em funcionamento, ou seja, ela só está se preocupando com aquele momento ali, com o funcionamento do computador. Passou a ideia de funcionamento, ela não se preocupa mais. Então está aqui, essa é a ideia de memória principal. Agora, as memórias secundárias são memórias de armazenamento permanente, ou seja, enquanto que você quiser que a informação fique dentro daquela memória, ela vai estar. Então tá aqui, ó, possui o acesso muito lento. O que quer dizer o acesso muito lento? Na verdade, essa memória, ela não é rápida. Para eu buscar algo dentro dessa memória, a informação é lenta. É diferente da ideia da memória de funcionamento. Ela tem que estar rápida para trabalhar diretamente com um processador, tá? Então, muito lento, custo baixo e alta capacidade de armazenamento. Na verdade, o custo é baixo relativamente, né? Porque tu pode comprar um HD com muita quantidade de informação e aí, naturalmente, ele é um pouquinho mais caro. Porém, tem alta capacidade de armazenamento. Então tá aqui, ó. Quanto maior o custo e maior a velocidade de acesso. Quem é? Maior o custo e a velocidade de acesso. Da esquerda para a direita. Maior custo, registrador, porque é pequenininho e já vem lá embutido no preço da placa-mãe. Memória cache, pequenininha, está lá no processador, né? Está embutido no preço do processador ou da placa-mãe. Qualquer memória principal, a RAM, por exemplo, ou a ROM que está embutido lá na própria, na própria placa-mãe. Enfim, também maior custo e maior velocidade de acesso. Agora, a memória secundária é o que vai ter menor custo entre todas e menor velocidade. Porém, quanto maior a capacidade de armazenamento, na verdade, é o inverso. Quem é? De cima para baixo, maior capacidade de armazenamento. A memória secundária cabe mais, a memória principal, a RAM ou a ROM, no caso, falando de RAM, cabe um pouquinho menos, né? Um pouco menos, não, razoavelmente menos do que um CD, que um DVD, né? Que é o próprio HD, a memória cache menos ainda e os registradores de forma ilusória menos ainda. Então esse gráfico entre setas é para você entender. Registrador, maior custo, maior velocidade que a cache, que é a memória principal, que é a memória secundária. Porém, de baixo para cima, a memória secundária tem maior capacidade de armazenamento do que qualquer memória principal, do que a memória cache ou até mesmo os registradores. Tudo bem? Então vamos lá. Olha para isso aqui, acompanha pelo seu materialzinho. Primeira memória secundária que nós vamos trabalhar. Então a minha primeira memória secundária que eu quero trabalhar com vocês é o próprio disco rígido. Está lá o desenho do disco rígido, né? Tem um bracinho que lê aqui, né? De forma magnética a informação. Então o disco rígido ele pode ser chamado de Winchester, pode ser chamado de hard disk, né? Por abreviatura em português, né? Em inglês HD, né? Ou disco duro, ou ainda disco fixo, ou ainda unidade não removível. Esse é o disco rígido. Então, geralmente, essa memória ela é magnética, porque ela pode ser hoje magnética e semicondutora ao mesmo tempo. Mas é uma memória magnética, com cabeça de leitura e gravação. Então, esse braço aqui ele vai fazer a leitura e a gravação nessa memória magnética. Infinitamente maior em capacidade de armazenamento e mais rápido que os drives de disco. Então, na verdade, o que acontece? Dizer que tem maior capacidade é pouco, porque ela é a maior memória entre as memórias de armazenamento. É a maior de todas, tá?
É a memória de maior capacidade em um computador. Por exemplo, pode ter 500 GB, 1 TB, 10 TB ou até mais, né? Então tá aqui, ó, é a de maior capacidade em todo o computador. Então tá aqui, ó, reforçando essa ideia. Tendo memórias com valores diferenciados. Existe HD para computadores portáteis, né? A ideia do SSD, Solid State Disk, feito de memória flash. Aí o que acontece? Esse HD, por ser feito de memória flash, né? O FEPROM, é alimentado por energia, então naturalmente esse disco ele não é feito de forma magnética, não é armazenado magneticamente, é alimentado por energia. Então ele naturalmente é semicondutor. Então tá aqui, que são mais velozes, silenciosos e consomem menos energia. Então são mais rápidos, né? Porque o celular está ali, o tablet está ali, precisando consultar rápido a informação, são mais silenciosos, não fazendo barulho e consomem menos energia, até mesmo porque o componente deve ter um consumo mínimo de energia para se manter a bateria dentro dele, tá? Então tá aqui, atualmente já existem discos magnéticos como memória flash, como HDD. Então, na verdade, existe hoje, né, dentro da memória magnética, a própria memória flash, como eu falei, do HDD, do Hybrid Hard Disk Drives, né? Na verdade, Hybrid Hard Drives, que é o HD, que ao mesmo tempo é magnético e semicondutor para agilizar, para ele se tornar mais rápido, mais silencioso e até mesmo consumir menos energia. Então, guarda essa ideia. HD é magnético, isso daqui é uma evolução em cima do conceito. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Olha para o que a gente vai falar agora. Quando a gente fala do disquete, o que o nome disquete traz para vocês? Está aqui a ideia do disquete. O disquete me diz o quê? Disquete é o flop disk, né? O flop disk é o disco flexível, também conhecido como unidade removível. Flop disk, disco flexível, né? Em função da flexibilidade de entrada e saída nele, de deslocamento, de remover, e não por ser mole, tá? Guarda essa ideia. Então, quando eu olho para esse disquete até parou de ser fabricado em 2010 pela Sony, que tinha direito autoral sobre ele, tá? Mas os disquetes mais comuns medem em 3,5 polegadas de diâmetro, com capacidade para 1,44 MB e a capacidade útil de 1,38 MB. Na verdade, no disquete tem alguns registros agravados, então come um espacinho de memória. Na verdade, 0,06 megabytes. Aí, naturalmente, a gente fica à mercê de só ter 1,38 liberado. Ah, Luciano, então como é que eu vejo para a prova? Qual o tamanho do disquete? O tamanho é 1,44. Quanto eu posso armazenar no disquete? Quanto eu tenho livre no disquete virgem formatado? Eu tenho 1,38, tá? Então, aproximadamente 1,5 milhão de bytes, tá? Existia outro disquete, que era um disquete grande, né? Que a gente considerava grande, que é o disquete de 5,1/4 polegadas, tá? Eu nem cito ele, cabe 1,2 megabytes, por que não? Porque, na verdade, esse disquete ele já saiu de uso bem antes, até mesmo porque ele era mais lento do que o pequeno e o material não era de tão qualidade resistente à perda de dados. Então, por isso, né, tinha até uma capacidade razoável parecida, mas não, vamos dizer assim, não deu continuidade. Outra memória secundária, além do HD e além do disquete, é o Compact Disc. Então, botei aqui um CD, um DVD, um Blu-ray, tem o mesmo formato, às vezes troca a cor da mídia, né? Prateada, dourada, esverdeada, azulada, avermelhada, enfim. Leitura feita nele, ou a gravação ainda feita nele, de que forma? Através de laser. Então, o laser vai lá e faz a leitura / gravação. Legal? Quando ele é o quê? RW. Read and Write. Então, quando a leitura e a gravação dentro dele é permitida, né? De forma o quê? Ótica.
O laser vai lá, lê e grava de forma ótima. O CD, por padrão, ele tem uma capacidade nominal de 700 megabytes. Por que eu estou falando por padrão? Porque pode ter menor ou maior. Ah, eu peguei um disco que tinha um programa instalado, ele só tinha 200 megabytes. Aquele disco pode ser menor ou ele, quando foi formatado, né, preparado, bloquearam e registraram só 200 megabytes dentro daquela mídia, tá? Então, quem lê esse CD, praticamente é o drive de CD ou superior, legal? Tem uma função de velocidade de leitura média como múltiplo de uma velocidade X, padrão X, 150 kbps por segundo. Outra ideia, pessoal, por que essa velocidade ela é padrão? Importante perceber isso. Por quê? Porque é a velocidade mínima. Para executar um CD de áudio, a velocidade mínima é 150 kbps por segundo. Portanto, essa velocidade mínima, né, ela pode ser ampliada, porque pode ser 2x. Quando eu digo que ela é 2x, ela tem o quê? 300 kbps por segundo. Quando eu penso que essa memória ela tem um leitor 4x, na verdade ela tem o quê? 4 vezes 150, ela tem 600 kbps por segundo. Agora, quando eu digo que essa memória ela é 30x, não é isso? Ah, um leitor 30x, 60x. Então, 30x ele vai dar aqui, ó, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 4, 450. Então, eu vou ter o quê? 450, 30 vai dar mais 1, né? Eu vou ter 4.500 kbps por segundo lendo ou gravando aquela informação. Então, nós temos essa diferenciação aqui, naturalmente, tá? Da ideia dos 300, da ideia dos 600 e dos 4.500. Então, tá aqui os múltiplos que trabalham dessa forma dentro da ideia do CD. Perfeito? Então, uma memória importante de se entender, até mesmo porque nós vamos comparar esse CD com DVD, né? E existe algumas eloquências, algumas necessidades que você tem que abrir. Esse conceito até eu já expliquei antes, mas eu gosto sempre de reforçar porque isso aqui é batata em prova. CESP, UNB, FCC, SESGRAM, as principais bancas ao longo do Brasil. E os principais concursos, seja ele tribunal, seja ele banco, seja prefeitura, enfim, polícia, todos os concursos trabalham diretamente esse conceito. Então, a primeira observação é a gente diferenciar drive de drive. Então, eu queria dizer para vocês que drive é o hardware. Por exemplo, o próprio drive de disquete. O hardware que lê o próprio disquete. Ou ainda que lê de CD-RW, é o que lê e grava o CD, como a gente já leu anteriormente a ideia. Agora, o driver é um determinado software que faz algo funcionar. Então, o driver nem é o D, né? Passa a ser o para impressora. A impressora passa a ter o que a gente chama de driver. Então, o driver é o software que faz aquela impressora funcionar. Legal? Então, para a impressora ser reconhecida pelo computador, eu tenho que ter um software instalado. Na verdade, hoje, com o recurso de plug and play da USB, os dispositivos já têm até o software de instalação dentro dele, né? Conector, faz funcionar. Então, tá aqui, ó. O kit multimídia, que é um recurso que vem lá da década de 90, vou botar aqui, ó, década de 90. Esse recurso institui um grupo de periféricos para melhorar o desempenho do computador e agregar valor. Então, esse grupo de periféricos vai trazer para você, ó, placa de som, vai trazer embutido dentro dessa ideia o próprio microfone, né? Às vezes sim, às vezes não, mas a placa de som elementar, o drive gravador de CD ou só CD-ROM para leitura do CD e a própria caixa de som e até mesmo programas para se fazer uso nesse kit. Então, antigamente o computador não tinha esse recurso para ser trabalhado de forma multimídia. Então, não se tinha placa de som e não se tinha caixa de som, nem microfone para entrada, nem drive de CD-ROM para fazer a leitura da multimídia. Então, naturalmente, é essa a ideia que eu tenho de agregar em cima do kit multimídia. Então, eu coloquei aqui, ó, diferentes tipos de CD, de mídia, e até do drive que vai ter que ler essa mídia, né, que são diferentes. Então, por exemplo, se eu tiver um driver de CD-ROM, ele só vai fazer a leitura desse CD. Agora, quando eu tenho o CDR, ele faz leitura e
gravação. O R quer dizer write, né? Read and write. Então, ele só vai... read only memory. O R ele ainda vai conseguir ler e gravar. Porém, o RW, ele lê, faz a leitura, faz a gravação, tá? E ele ainda faz a regravação, tá aqui, ó, e regravação. Porém, não é a regravação de parte do conteúdo. O CD-RW, né, como se chama menos RW, ele faz regravação de todo o conteúdo, todo CD de uma vez. Então tá aqui, ó, todo CD vai ser regravado naquele momento, tá? Outra ideia importante é quando a gente fala do mais RW. Quando você fala do mais RW, ele vai fazer leitura, ele vai fazer gravação e regravação de parte do conteúdo. Então você escolhe regravação, não, é regravação. Tá aqui, ó, regravação e regravação, tá? De parte do conteúdo, de parte do CD, de setores, né, do CD. Não é de todo o conteúdo do CD. Então guarda essa ideia para vocês, para a gente não se perder. Agora, o combo na verdade, ele tem leitura, gravação, regravação de CD. Então ele manipula CD de uma forma geral, legal? E só lê DVD, tá? Quando a gente fala, tem um drive combo, ele vai ler o DVD e não necessariamente gravar. O combo veio antes do próprio gravador de DVD, tá? Então, guardem isso aí para vocês, anotem, façam observações. Esse material que nós disponibilizamos aqui é justamente para isso. Pausar, voltar o vídeo, você pode quantas vezes você quiser para ter maior aproveitamento aí do seu conteúdo, tá? Então, olha para cá. Quando eu olho para o DVD... como é que eu faço, Luciano, com relação ao próprio DVD, né? O DVD, ele é o Digital Video Disc, legal? Esse disco de vídeo digital, vou até trazer aqui para o português, o disco de vídeo digital, trabalha de forma digital, ou seja, trabalha através de zeros e uns, né? Trabalha com dígitos, o processo de entendimento da informação. É nada mais, nada menos do que energia digital. Então faz a leitura através do laser, né? Trabalha diretamente com a memória ótica, que é o próprio DVD, legal? O DVD, o drive, vai ler esse DVD, que é uma memória ótica. E em termos de capacidade de armazenamento, olha para cá. O comum tem 4.7 GB. Então vamos botar aqui, ó. Comum, no mínimo, tem 4.7 GB, tá? E 8,5 GB se ele tiver double layer de um lado só. Então ele vai ter dupla camada, o dobro de um lado só. Porém, o disco, ele pode ter gravação nos dois lados, aí ele vai ter 9.4, e se ele for double layer dos dois lados, ele vai ter até 17.1. Não é comum, não é fácil encontrar até mesmo para compra, para gravação. É mais comum nós encontrarmos o DVD de 4.7 GB. Até mesmo porque a mídia do Blu-ray já tem gravação até em computadores também, e essa mídia é mais facilmente encontrada e tem um âmbito de gravação maior. Então tá aqui, ó, mídia sucessora do DVD com maior capacidade de armazenamento. Capacidade de 50 GB com duas camadas de 25 GB. Então, o tamanho mínimo, que é o padrão, tem 50 GB. Então, sempre ela tem duas camadas de 25 e a partir daí ela vai trabalhando em cima disso no seu mínimo e no seu máximo. Então, hoje a gente tem no padrão um mínimo de 50 GB pelas duas camadas e nós temos um máximo de 8 camadas
né? Até o momento, né? Amanhã pode ser um aperfeiçoamento, mais camadas, aí naturalmente eu vou multiplicar maior número, né? 10 camadas, 10 vezes 25 GB eu vou ter no Blu-ray, nesse disquinho, que é uma memória que tem maior capacidade, que vem substituindo o CD e o DVD, né? Com até 200 GB. Então, olhando para isso, eu não comparei antes com disquete, porque a gente começou a falar de CD, mas isso daqui é da época do disquete, né? O Zip Disk com Jazz Drive. Então, o Zip Disk é uma memória, né, ótica e magnética, ótica magnética, vamos colocar assim, o leitor lê e grava de forma ótica e magnética, com a capacidade de 100, 250 e 750 megabytes. Esse produto era criado por uma empresa chamada de iOmega, né? Então tá aqui, ó, tem até o nomezinho, Omega Zip. Então, naturalmente, essa ideia em termos até do produto foi criado pela empresa e aí era mais restrito à fabricação dessa empresa. Agora, quando eu penso no Jazz Drive, tá aqui, ó, memória ótica magnética com a capacidade de 1 e 2 GB. Foi um disquinho tentou emplacar depois do Zip Disk, né? E aí, né, nessa época, né, até empresas faziam backup, cópia de segurança, porque era uma memória relativamente grande. O problema era o alto custo de pagar 40, 50 reais num disquinho desse, tá? E aí, com a facilidade de CD e DVD, uma memória com até mais capacidade, vamos dizer, o DVD tem o dobro da capacidade do Jazz Drive, aquilo ali se perdeu ao longo do tempo, tá? Então, para a gente andar ainda para o conceito, existe uma memória que muita gente não conhece, né? Tá aqui a marca até de fita cassete, mas não é uma fita cassete, é uma fita DAT, uma Digital Audio Tape, ou seja, uma fita de áudio digital. Na verdade, essa fita não é para gravar áudio, na verdade ela grava qualquer coisa hoje em dia, qualquer tipo de dados, foto, backup, documentos. O grande problema é como é gravado dentro dela, ela é gravada de forma magnética sequencial. Então, quando você grava, né, de forma magnética sequencial, ela é utilizada para grande volume de informações, por isso geralmente usada em backup. Por quê? Porque quando eu vou buscar gravar informação, ela é rápida, mas quando eu vou buscar para restaurar, como é uma sequência, eu tenho que seguir a sequência até achar determinada informação. Então tá aqui, capacidade de X GB, porque pode ter de 10, de 100, de 500 GB, uma memória relativamente até muito grande, até chegando aí, né, a capacidade bem próxima a um próprio HD externo, né? Então, essa aqui é a finalidade aí, fazer backup. Geralmente é feito backup nessa memória, até mesmo pelo acesso da recuperação da informação. Eu lembro, questão de memória flash, que vem à minha cabeça, a primeira questão que atrapalhou aí no mercado, caiu numa prova de Polícia Civil, né, em 2001, aqui no Rio de Janeiro. O cara perguntou, né, foi até o antigo NCE, Núcleo de Computação e Engenharia, né, a banca NCE, que é uma banca muito respeitada em termos de prova, né, tinha um coeficiente de inteligência muito grande em cima da prova, a banca da própria UFRJ, né. Então, quando eu penso em memória flash, eu estou pensando em memória semicondutora. O que é memória semicondutora? É aquela memória alimentada por energia. Quando eu penso em memória alimentada por energia, ela tem uma capacidade geralmente de X GB. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, uma pendrive de 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, já vi até de 128 GB. Então, o cartão de memória é uma memória flash, o memory stick é uma memória flash, o pendrive é uma memória flash, né? É uma flash USB, possuem conexão quente ou ainda são chamadas de hot swap. Ou seja, você conecta essas memórias e elas já funcionam. Legal? Então, naturalmente, né, só pelo contato da energia é transferido, retirado informações desse tipo de memória. Tá? Então, pensando nessa ideia de memória flash, o que eu queria trazer para vocês, para a gente finalizar, é o seguinte. Quanto mais eu estudar hardware, mais eu me aproprio desses conceitos para poder efetivamente ter resultado na minha prova.
Eu sei que é uma coisa grotesca, né? Por quê? Porque é um vocabulário pesado e muita gente fala assim, pô, Luciano, eu tenho que saber. Infelizmente hoje tem, isso é elementar. Não, até não estou transpassando outros conceitos que em provas de outros níveis, né, e em bancas específicas trabalham. Né? Se no teu edital contempla isso, arquitetura de redes, arquitetura de hardware, eu vou trabalhar isso e você vai ver nos próximos vídeos. Mas se você foi até aqui foi necessário, né? Falar de dispositivos, falar de memórias, falar de processador, placa-mãe, e aí gera o conjunto elementar da necessidade dentro da ideia de hardware. Beleza? Então, espero que eu tenha sido bem objetivo, de acordo com aquilo que você precisa. A gente está junto aqui no tutor. Qualquer problema, professorlucianoantunes@gmail.com ou professor Luciano Antunes através do Facebook. Tudo bem, pessoal? Então, força aí nos estudos, foco, né? Fé, estou com vocês juntos, né? Sucesso aí, um abraço, seu professor Luciano Antunes.